Eu queria falar sobre esse movimento do Schalke, o Schalke 04, time lá da Alemanha. Ele se posicionou contra a ascensão da extrema-direita lá na Alemanha, fez uma camisa em prol da democracia. Eu queria que você falasse as suas opiniões sobre como que você vê todo esse movimento do futebol, talvez se envolvendo um pouco mais sobre essas questões que não tem a ver não necessariamente com o futebol, mas também tem a ver com o futebol, né? Porque, enfim, o futebol faz parte da nossa sociedade, assim como todas as outras coisas. A gente tem que parar de tratá-lo como se fosse um asterisco à parte na nossa vida. Como é que você vê esse posicionamento, essa importância do que o Schalke fez, enfim, para se posicionar a favor da democracia, né, de maneira geral? Eu tenho uma certa inveja de maneira que se administra os clubes na Alemanha, né? Porque não se vendeu, né? Ainda tem aquela coisa na grande maioria dos clubes, a torcida é dona de 51% dos clubes. Então, tem muito mais a ver com a missão verdadeira de um clube de futebol, né? Que não é para enriquecer um dono no outro lado do Atlântico, é para representar a tua comunidade. E isso que Schalke está fazendo. Então, eu acho excelente. Eu acho que isso está cumprindo a missão de um clube de futebol. Tim, você sente falta, talvez, dos clubes brasileiros participarem mais desses debates, assim, sobre, enfim, coisas que acontecem na nossa sociedade, de torcedores que estão inseridos dentro desse contexto, né? Em torcedores aí, a gente pode falar de diversas causas, né, sociais, não só a questão da democracia. O Corinthians já fez muito isso, né, na época do Dr. Sócrates e tudo mais. Querendo ou não, o Bahia, de maneira geral, faz alguns trabalhos de movimento social. O Vasco também faz muito trabalho, principalmente por questões raciais. E a gente viu que ainda falta muita coisa, né? Porque, por exemplo, no jogo, no início dessa temporada do Atletiba, lá tivemos problemas raciais envolvendo o Léo Pelé, da torcida do Curitiba, por um jogador do Atlético Paranaense. Você sente falta dos times brasileiros participarem mais ativamente de coisas que, né, fazem parte também do futebol e a gente insiste em dizer que talvez não faça? Não é um assunto fácil, porque os mesmos conflitos que acontecem na sociedade acontecem dentro de clubes de futebol também, né? Porque um clube de futebol não é uma aliança ele junta pessoas de experiências, níveis econômicos, sociais, raças muito diferentes. Eu acho que o Vasco é um grande exemplo, né? Porque todo mundo lembra aquela coisa maravilhosa que Vasco fez século atrás, né? Com um time com jogadores brancos, pobres e negros também, ganhando o campeonato com a necessidade de peitar as autoridades para segurar o lugar desses jogadores dentro do futebol brasileiro. O que é mais esquecido é que na próxima eleição no Vasco, a diretoria que fez isso perdeu feio. Tinha uma reação até contra, né? E na próxima década, logo depois, porque a próxima luta era a luta para implantar profissionalismo. E o Vasco estava contra. Então, esses conflitos estão acontecendo dentro dos clubes. Então, portanto, é muito difícil. Acho que na grande maioria das casos, tem algumas coisas que são tão francos e óbvios, como a casa de Schalke, né? Mas na maioria das casos é difícil o clube falar com uma só voz, porque tem várias correntes de opinião acontecendo dentro do clube. A gente tem a camisa aqui, a Trivela colocou como destaque no seu Instagram, né, a camisa Pela Democracia contra a Exclusão do Schalke. Quem quiser ver mais detalhes sobre a camisa, a belíssima camisa do Schalke 04, pode acessar lá o Trivela Futebol no Instagram da Trivela, você vai ver com mais detalhes essa camisa do Schalke 04. Andrei, você mandou para mim aqui, eu estou ansioso para colocar na tela o que você mandou aqui. Eu vou compartilhar. Só falar desse negócio do Schalke aí, um pouco antes de desvirtuar completamente o assunto para a esculhambação. É interessante, né, que tenha sido o Schalke, porque o Schalke é um clube de Gelsenkirchen,
que é uma das cidades mais empobrecidas da Alemanha, onde o partido AfD, né, o Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita, teve maior número de votos. É uma das regiões, uma das cidades em que o partido foi mais bem votado na eleição que aconteceu nesse último fim de semana. Então é sintomático que o Schalke seja o clube que lidera esse tipo de iniciativa, e também foi um clube meio injustamente acusado de ter ligações com o partido nazista ao longo da história, né? Você não encontra registros de que Hitler era um cara que gostava de futebol. Eu acho que só vasculharam tudo e encontraram a aparição pública dele em um jogo de futebol, que foi nas Olimpíadas de 1936 em Berlim, com a Alemanha e Noruega. Mas aí ele é sempre citado nessas listas, né? Vejam para que clubes as figuras históricas torciam, sempre associam o Hitler ao Schalke, uma associação que nunca foi comprovada. Mas é interessante que tenha sido o Schalke, justamente em Gelsenkirchen, foi uma das cidades em que o partido de extrema-direita ganhou mais terreno